Essa questão, ela caiu no vestibular da Universidade Estadual de Minas Gerais em 2019. Tá? É uma questão que envolve geometria espacial, geometria plana e um pouco de física, a ideia de densidade e de massa. Ok? Bom, vamos dar uma olhada então nesse enunciado para a gente entender? Então, de olho lá. Então diz assim a questão. Em um novo projeto de iniciação científica, o estudante de design João está fabricando uma peça para exposição, na qual ele utiliza uma placa quadrada de um metal cuja densidade é de 9.000 quilogramas por metro cúbico. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa informação já aqui. Ó. Então tá lá, densidade 9.000 quilogramas por metro cúbico. E diz mais, com 5.000 milímetros de lado. Então, peraí, é uma placa quadrada de metal com 5 milímetros. Vamos imaginar a situação. Então, tá lá, a placa quadrada de 5 milímetros de lado, tá? Ela tem uma certa espessura, né? No enunciado ele diz assim, ó, sabe-se que essa chapa tem a espessura de 2,5 centímetros. Peraí, então olha lá, onde é que está essa espessura? Ali, ó, do ladinho, ok? Bom, e que, inicialmente, o profissional recorta um círculo de diâmetro máximo, em seguida ele recorta desse círculo um quadrado de dimensão máxima. A massa em toneladas desse quadrado recortado, então né, no produto final, então ele faz dois recortes, ele quer esse último recorte, ele quer a massa desse novo objeto que vai aparecer, né? Vamos começar da seguinte forma. Quando se fala em massa, na física, é ou não é isso daqui? Ó? M igual a D, quem que é o D? É a densidade vezes o volume, tá? O volume desse objeto. Bom, agora você pode estar pensando o seguinte, bom, peraí, ele forneceu a densidade desse objeto maior, mas nós vamos fazer dois recortes nele, vai diminuir. Vai diminuir. Aí você pensa, vai diminuir a massa. Então, se vai diminuir a massa, a densidade também vai diminuir. Foi ou não foi o que você pensou? Foi, né? Pois então, olha lá. Da física, a densidade não depende da variação da massa. Tá? Então, já fique ciente disso. Então, significa dizer que eu vou usar a mesma informação que o enunciado nos deu, da densidade, que é de 9.000 quilogramas por metro cúbico. Tá? Não depende da massa. Bom, feita essa ressalva, eu vou fazer o seguinte. Vocês devem ter notado que o lado do quadrado ela, ó, está em milímetros e a espessura está em centímetros. E a densidade está em metros cúbicos, mas está em metros. Caraca, né? 3 unidades diferentes. O ideal seria você transformar tudo para metros, né? Pegar esse centímetro, transformar para metro e o milímetro também. Mas daí os cálculos ficam meio chatinhos de você calcular. Então faz o seguinte, eu vou transformar esses milímetros aqui, esses 5.000 milímetros do lado aqui, em centímetros, para poder ficar igual com a espessura. Então olha lá, ó, tá? Repetir a placa quadrada e vou colocar 500 centímetros. Sim, porque lembre-se que dentro das unidades você tem lá metro, decímetro, centímetro e milímetro. De milímetro para centímetro é uma unidade, então uma casa. Então eu peguei aqui a vírgula e dei uma casa para a esquerda, ficando 500 centímetros. Tá? Então daí ficou tudo na mesma unidade. Tranquilo? Tá. Então vou só repetir aqui. E vamos agora reler o enunciado, mais alguns pontos, algumas partes específicas do enunciado. Veja que vai piscar o enunciado. Olha lá. Inicialmente o profissional recorta um círculo de diâmetro máximo. O que seria o diâmetro máximo? Tá? Então vou recortar aqui um círculo de diâmetro máximo. Olha que vai piscar. Ali está o diâmetro máximo. Note que o diâmetro máximo, tá? Ele tem o mesmo comprimento do lado desse quadrado. Ou seja, esse diâmetro aqui tem 500 centímetros. Tá? Então na hora que você recorta isso daqui, eu vou repassar para o lado aqui, porque essa parte que ficou agora excedente da figura não me interessa. Então tá lá, ó.
Somente essa parte vai me interessar, tá? Olha lá, 500 centímetros e 2,5 de espessura. Continua a mesma espessura. Tranquilo? Então você fez aquele corte ali e tirou. Na verdade, você tirou um cilindro que está deitado. É isso que está acontecendo, tá? Bom, o que mais que diz o enunciado? Veja lá que vai piscar. Em seguida, ele recorta desse círculo um quadrado de dimensão máxima. Como é que eu vou colocar um quadrado aqui de dimensão máxima? Faz o seguinte, trace os diâmetros, dois diâmetros, perpendiculares. Assim, ó. Olha lá, dois diâmetros perpendiculares nessa circunferência, tá? Pega as extremidades aqui de cada diâmetro, ó, são 4 extremidades, e una-as, tá? Formando um quadrado, olha lá, ó. Eu estou cortando agora essa circunferência aí, né, essa base aí desse cilindro, nesse quadrado, certo? Bom, eu vou repassar essa figura cortada, então, agora, tirando os excedentes, para o lado. Olha lá, ficou assim a figura. Compreendeu? Observou que agora, esse tamanho aqui, que é a diagonal do quadrado, né, tem 500 centímetros de comprimento, tá? E continua com a mesma espessura 2,5. Isso não vai ser alterado. Tranquilo? Bom, então vamos passar essa figura para cá e vamos só pensar numa coisa. Lembre-se, o meu objetivo, quando você fala lá de calcular a massa, lembre-se, a massa é o quê? Densidade vezes volume. Eu tenho que calcular o volume agora dessa figura, porque a densidade eu vou usar a mesma. Então eu tenho que calcular o volume dessa figura. Só que para calcular o volume dessa figura aqui, isso aqui é um paralelepípedo. Trocando em miúdos é isso, tá? E eu dependo do lado, só que eu tenho a diagonal. Só que lembre-se que num quadrado a diagonal é L raiz de 2, tá? Então se você substituir nessa expressão de cima, fica L raiz de 2 igual a 500. Esse raiz de 2 está multiplicando, o L passa dividindo. Então o lado desse quadrado aqui, ó, ele vale 500 divididos por raiz de 2. Eu sei que você está pensando em racionalizar isso daqui para tirar a raiz do denominador. Mas não perca tempo, não vai precisar. Eu vou te mostrar por quê. O objetivo, olha lá, é calcular a massa, que é densidade vezes volume. Mas como é que você calcula o volume de um paralelepípedo? É assim, ó. É comprimento vezes largura vezes profundidade. Ou no caso, espessura, tá? Só que o comprimento e a largura no quadrado, eles são iguais. Então é como se eu falasse assim, ó, volume é L vezes C, onde esse C é a espessura da figura ali. Tranquilo? Ora, como você tem o lado, é só substituir. Então fica 500 sobre a raiz de 2, que multiplica 500 sobre a raiz de 2 vezes 2,5. Né? Note que raiz de 2 vezes raiz de 2, aqui embaixo, a raiz de 4. Raiz de 4, raiz quadrada de 4, é 2. E 500 vezes 500, então tá lá, ó, 250 mil sobre 2 vezes 2,5. Dividindo isso daqui, dá 125 mil vezes 2,5. Multiplicando 312.500 centímetros cúbicos. Sim, porque essa medida do lado está em centímetros. Você multiplicou, ó, centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Centímetro ao cubo, tá? Bom, então eu já encontrei o volume. Então vamos lá. Essa figura, esse paralelepípedo, eu já encontrei o volume. E note que eu quero descobrir a massa. A densidade você vai usar a mesma, que é essa que está aqui, ó. Só que agora nós temos um problema. A densidade fornecida, ela está em quilogramas por metro cúbico. E o volume está em centímetros cúbicos. Não dá. Vamos transformar em centímetros cúbicos tudo para metros cúbicos? Lembrando, olha lá, ó, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Eu estou em centímetro cúbico e quero ir para metro cúbico. Então, olha lá, ó, eu vou seguir esse caminho da direita para a esquerda. Note que você está caminhando 2 unidades. Você fica, né, com aquela vontade de caminhar a vírgula 2 unidades para cá.
Só que como está tratando de volume, que está ao cubo, cada unidade que você caminha, você na verdade está caminhando 3 casas em cada uma delas, tá? Então no total você vai caminhar aqui, ó, 6 casas, tá? Mas aonde é que está a vírgula aqui, Bara? Olha, vai piscar lá, ó. A vírgula está ali no final. E você vai caminhar para a esquerda, né? Você caminhou da direita para a esquerda. Então você vai caminhar para a esquerda, olha lá, ó, 6 unidades, 6 organismos, 6 casas. Pronto. E a vírgula vai para onde? Olha lá piscando. Bem ali no início. Ou seja, esse volume então vai ficar 0,3125 metros cúbicos. Pronto, já está na mesma unidade. Então, olha lá, massa, densidade vezes volume. Lembrando, ó, que a densidade não depende da variação da massa, então não se preocupe, é só usar a mesma densidade que o problema nos deu, porque você vai estar pensando, ô Bará, essa nova figura que surgiu aqui é menor, então tem a massa menor, do que aquela primeira que ele forneceu. Sim, só que tanto a massa como o volume aqui, eles vão decaindo proporcionalmente, então não vai alterar. Tá tranquilo, tá? A densidade vai ser a mesma, tá? Então, substituindo, nós vamos ter o seguinte, olha lá, massa igual a 9.000, que multiplica todo esse valor. Quando você multiplica, você encontra 2.812,5 quilogramas, que está em quilogramas aqui. Só que no enunciado ele pediu para a massa em, olha lá, toneladas. Aí vale lembrar que 1.000 quilos corresponde a 1 tonelada. Como eu tenho aqui 2.000 quilos, então eu tenho 2 toneladas e alguma coisa. Ou seja, aproximadamente 2,81 toneladas, tá? Que é a resposta do problema, tem lá a alternativa 2,81, tá bom? Tá aí então, mais uma questão então da Universidade Estadual de Minas Gerais, 2019, uma questão que envolveu aí geometria plana, né, a ideia de diagonal, diâmetro, e envolveu a ideia de geometria espacial, né, que foram os paralelepípedos lá, e a ideia de massa e densidade, tá? Bom, espero que você tenha entendido, tenha gostado e bons estudos para vocês. Tchau!